Estou indo para a África por cerca de 3 meses, cumprindo a uma comissão que me foi dada. Aqui na América, as reuniões têm sido ótimas. Elas têm inspirado a outros, não somente nos grupos do Evangelho completo, mas em outros grupos também. Muitos deles estão tendo cultos de cura. Depois que Davi matou o gigante, eu não sei se ele alguma vez matou outro filisteu, mas outros de Israel tomaram coragem e golpearam os filisteus até as portas, e eles ganharam a vitória. Creio que hoje a questão da cura divina está resolvida. Deus é o curador supremo. Eu creio que a cura divina é uma coisa menor em comparação com tudo o com que Deus quer fazer pela igreja. Como Deus, em sua graça, deixou nosso ministério liderar os reavivamentos de cura divina, eu rogo para que Ele nos permita encontrar graça diante dele, para termos parte em um reavivamento muito maior, que ganhará muito mais almas para Cristo do que em qualquer avivamento do passado. Se você estiver disposto a pagar o preço, você pode ver uma poderosa varredura de Deus, um reavivamento para a moda antiga em sua cidade. Pergunto, você fará isso? No começo eu trabalhava nesse ministério de cura, de certa forma para mim mesmo. Mas agora temos centenas em todo o país orando pelos enfermos e o ceticismo, a descrença, estão sendo espancados e jogados ao chão. Por causa dos muitos que são curados de todas as esferas da vida, estadistas, congressistas, ricos e pobres, as pessoas não podem mais duvidar da cura. Amanhã à noite, o honorável William D. Uprausch estará aqui. Ele esteve semi-inválido por 66 anos. Eu o vi em uma visão entrar em minha reunião em Los Angeles, Califórnia. Nunca tinha visto nem ouvido falar dele antes em toda a minha vida. Ele veio para a reunião de muletas, agora ele está normal e pode caminhar e se mover de um lugar para o outro. E estará aqui amanhã à noite para dar o seu testemunho. Ele testemunhou perante o Congresso no 1º e 2º deste mês, no lugar onde ele tinha anteriormente se assentado em uma cadeira de rodas enquanto representava no Congresso. Esta é apenas uma ocorrência entre milhares, onde Deus tem feito coisas milagrosas. Ouça atentamente a leitura da palavra de Deus. Estou lendo a partir de São João, no capítulo 5, que diz: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. A cura divina está incluída na expiação. A palavra de Deus é a verdade. Se Deus disse que faria uma determinada coisa, ele tem a obrigação de cumprir a sua palavra. Você crê nisso? Eu não valho mais do que a minha palavra vale. Muitos têm uma impressão errada de Deus, pensando que ele é uma espécie de pessoa bate e foge, que pode fazer o que quiser. Mas eu digo que Deus não faz as coisas de qualquer maneira casual. Ele tem uma obrigação para com a sua palavra. Quando eu digo uma obrigação, eu digo que ele está ligado à palavra. Se a palavra diz, se a palavra fala, ele trabalha de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com aquilo que ele proferiu. Quando Deus faz uma promessa, ele tem que cumprir essa promessa e ele se agrada de cumprir. Um bom capítulo da Bíblia sobre cura divina é Isaías, capítulo 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Nós somos curados pelas suas pisaduras, quando ele morreu no Calvário. Quantos creem que ele é Jeová Jiré? Gênesis capítulo 22. Então, se ele é Jeová Jiré, o sacrifício provido, ele é Jeová Rafá, o curador também. Pois todos os nomes redentores compostos de Jeová foram colocados em Jesus Cristo, porque ele é o sacrifício humano de Deus para todo mundo que tem necessidade. O que Adão perdeu na queda, Jesus trouxe na redenção. Você crê nisto? Deus restaurou o que Adão perdeu através do seu Filho Jesus Cristo. Nenhum homem pode curar você. A cura não está no homem, está em Cristo. Só Deus é o curador divino. Até mesmo Cristo disse: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. João capítulo 14 e o versículo 10. Quando alguém diz, posso pôr as mãos sobre você e eu tenho algum tipo de eletricidade que sai e te cura, isto é um erro. Se houver qualquer elemento de cura, isso está no crente. O homem que recebeu a oração tem que ter fé em Cristo para ser curado. Ninguém pode fazer o que Jesus faz. Quando Jesus morreu no Calvário, ele perdoou todos os pecados do mundo. Você diz, eu fui salvo há 40 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 2 anos atrás. Não, você não foi. Você foi aceito há 40 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 2 anos atrás. Mas quando Jesus morreu no Calvário, ele te salvou. Ele colocou o depósito na caixa de depósito e você assinou o cheque e sacou o dividendo. É assim mesmo. Jesus comprou tudo de que você precisa na jornada da vida, quando ele morreu no Calvário. O ministro poderia orar por você, ou eu poderia orar por você, ou sua mãe, ou seu pai poderiam orar por você. Você pode confessar seus pecados a alguém, mas até que você creia que Jesus morreu pelos seus pecados no Calvário e o aceite como seu Salvador, você ainda está perdido. É pela fé, não o quanto você ora, nem o quão alto você chora, nem quão sincero você é. Quanto tempo você jejuou, nem o quão duro você bate no altar. É o quanto você crê. Pela fé sois salvos pela graça. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, como poderia um homem fazer qualquer coisa para você na forma de cura divina? Um homem só pode levar você ao conhecimento da morte de Cristo no Calvário por você, que comprou sua cura. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote sentado para a destra de Deus Pai, fazendo intercessão. O que nós confessamos, ele é, isto é, o que ele é para você. Você não pode ser salvo até que primeiro em seu coração você creia que ele te salva. Aceite isso quanto para a sua salvação e depois testemunhe disso a outros. Quando você confessar, aceite, conte aos outros e se associe com aqueles que são salvos. E isto opera salvação para a sua alma. Por quê? Não é porque você sentiu, mas porque você acreditou. Jesus nunca disse, você sentiu isso? Ele pergunta, você crê? Quando ele volta para a terra, ele encontrará fé? Você diz que ele irá encontrar membros de igreja, mas a sua pergunta é, será que eu vou encontrar fé? Assim que você aceita a salvação, você também aceita a cura. Você crê que está curado. Age como se você estivesse curado. Confessa que você está curado. E isto opera a cura, da mesma forma como a fé que opera a justiça. Mas Deus não pode fazer nada por você até que você crê que ele havia feito isso por você.
Se Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão, então temos que ter uma confissão antes que ele possa agir como nosso sumo sacerdote. Não adianta dizer que a cura divina não é para hoje, porque isso está provado pela palavra de Deus. Ela está vindicada pelo Espírito Santo e por centenas sendo curados e a cada semana testificando que Deus está fazendo. Deus disse em sua palavra: eu sou o Senhor que te sara. Novamente nos Salmos 103, versículos 1 ao 3, está escrito: bendito seja o Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendito seja o Senhor, ó minha alma, e não te esqueça dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Jesus disse em Marcos capítulo 11 e o versículo 24: portanto, eu vos digo, tudo quanto desejares, quando orardes, crede que o recebereis e será vosso. Isto parece simples, não é? E é tão simples quanto parece. A pessoa mais pobre, a pessoa mais analfabeta pode receber todas as bênçãos redentoras pelas quais Jesus morreu. Você não tem que ter grandes poderes e dons. Quando Satanás se encontrou com Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu-lhes: está escrito, está escrito. Isso o faz quando você aceita a palavra de Deus. Isso derrota Satanás em qualquer lugar, em qualquer lugar e em qualquer lugar e em qualquer terreno, porque está escrito. Deus se responsabiliza pelo que está escrito. É verdade, é a palavra, é real. Existe a história de um rei que era um homem de palavra, que tinha um escravo que foi condenado a morrer. O rei disse: porque você se rebelou contra a lei do reino, você tem que morrer. O escravo estava lá tremendo, com a cabeça baixa, e o rei disse: agora espere um minuto, levante-se, vou lhes dar um último pedido. O que posso lhe dar antes de morrer? E o escravo disse: um copo de água. Eles conseguiram um copo de água e o pobre rapaz não conseguia segurá-lo. Ele sabia que ia morrer em poucos minutos e ele estava tremendo e tão fraco que não podia beber. Era simplesmente respingando por toda parte. O rei disse: agora olhe aqui, eu sou um homem de honra, eu sou um homem de palavra e eu não vou tirar sua vida até que você beba a água. Então o escravo jogou-a no chão. A história continua a dizer que o escravo não morreu. O rei tinha dito que ele não morreria até que ele bebesse a água. E ele não podia beber a água porque ele a jogou fora. O rei permaneceu com a sua palavra. Assim, Deus está por trás de sua palavra. Quando ele diz qualquer coisa, isto permanece para sempre. A cura divina, através dos dons, tem sido algo para unir as pessoas para adorar a Deus. A cura divina tem sido uma das maiores maneiras de trazer um reavivamento. Ela mostra para as pessoas que Deus manterá a sua palavra, que Deus honra o que está escrito. Muitas pessoas foram curadas por simplesmente aceitar a palavra de Deus e crer. Mas Deus tem feito muito mais do que dar a sua palavra. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele enviou o Espírito Santo. Ele deu a confirmação da palavra. Ele enviou os seus anjos para baixo do céu. Cerca de 4 ou 5 anos atrás, eu fiz esta declaração. E agora ela se confirma em todos os lugares. Eu não me sinto muito chateado quando as pessoas não concordam. Deus tem outras que creem. Eu creio que Deus tem chamado pessoas para fazer certas coisas. Muitas pessoas me têm pedido para impor as mãos sobre elas e dar-lhes um dom. Irmão, se eu lhes der um dom,
ele será bem pobre. Se Deus lhes der um, ele será divino. Permaneça no seu chamado, seja o que for que ele lhes der. Você receberá uma recompensa completa. Cerca de 6 anos atrás, o anjo do Senhor desceu e falou comigo. Antes disso, quando eu era pequeno, meu primeiro conhecimento do que Deus estava fazendo na minha vida foi um dia quando eu estava carregando água. Ele falou para mim em um turbilhão pelo vento e em um arbusto. Mais tarde, quando eu não fumei um cigarro com a minha melhor namorada e fui para casa sozinho, o anjo do Senhor falou novamente. Então, cerca de 6 anos atrás, o anjo do Senhor desceu e falou comigo. Deus cumprirá o seu plano predestinado neste mundo e nada pode mudar isso. Não importa quão frio e formal a igreja fica, haverá um remanescente sem defeito no final. Você diz, isso não pode ser, olhe para a igreja agora, mas o plano predestinado de Deus diz que isto será. Quando Deus enviou um anjo a Zacarias, ele lhes disse que ele teria um filho, João, que seria um batista quando ele viesse. Zacarias, de pé, não conseguiu reconhecer a mensagem do anjo e disse, como pode ser isso? O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que está diante de Deus. As minhas palavras serão cumpridas a seu tempo. Tinha que ser, pois Deus disse que seria assim. Digo isso com a minha Bíblia aberta e perante o meu Criador, diante de quem eu possa estar antes do amanhecer. Toda vez que Deus me mostrou uma visão, ela se cumpriu, letra por letra, da maneira que ele disse que seria. Não estou testemunhando de mim mesmo, mas o que Deus tem feito por mim. Estou testemunhando da graça de Cristo que enviou a esta terra um anjo para ajudar, a incentivar a nossa fé para crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. O dia está aqui, a hora está próxima, quando a igreja deve estar preparada para a colocação no meio dela dos sinais, dos dons e maravilhas, a fim de dar a ela um conhecimento vivo dele, do Filho de Deus. Quanto ao ministério dos anjos, há vários exemplos na Bíblia onde o anjo do Senhor apareceu ao lado dos já mencionados. Filipe tinha o Espírito Santo, mas era o anjo do Senhor que falou e lhes disse para ir para Gaza. Quantos creem que Pedro tinha o Espírito Santo? Quando ele estava na prisão, quem foi que brilhou na janela e o deixou sair da prisão? O Espírito Santo? Não. Foi o anjo do Senhor que apareceu e parou junto a ele. João escreveu sobre as revelações de um anjo e João se abaixou para adorá-lo. Mas o anjo disse-lhes para adorar a Deus, não a ele. Os anjos de Deus estão na igreja para ministrar aos que são herdeiros da salvação. Ai desta terra quando Deus tirar o seu espírito e partir dela. No entanto, o Espírito está aqui e os anjos de Deus estão aqui também. Deus deu um dom que mostrará os segredos do seu coração, as coisas que você tem feito, as doenças que você tem. Certamente que se Deus sabe o que houve em sua vida, Ele sabe o que haverá em sua vida. Creio que veremos sinais e maravilhas como você nunca viu antes. O cego vê, aleijados andam e os surdos ouvem, e toda sorte de doenças são curadas. Tenho visto até 8 casos de cadeira de rodas na audiência de pessoas que são curadas, se levantam e simplesmente saem andando. Quando o Espírito do Senhor veio sobre mim, foi até a um homem que tinha sido aleijado por cerca de 20 anos, tão rígido quanto podia estar. Suas pernas pareciam como um ferro. Depois da oração, em um momento qualquer, ele foi gritando e dando os louvores a Deus e glorificando o Senhor. Vi uma mulher toda aleijada com artrite que estava inválida durante anos.
Vi uma luz brilhar sobre ela e foi se afastando. Eu disse: irmã, fique de pé, Deus te curou. E ela veio até nós. Um menino até veio a nós a plataforma para receber a oração. E eu vi caminhando para longe e disse: Deus curou o menino, tirem os aparelhos. E lá foi ele embora, indo pelos corredores, tão perfeito como qualquer um. Na manhã seguinte, você não conseguia ficar em volta do hotel. As pessoas estavam lá com cadeiras e rodas, segurando suas muletas na mão, testemunhando até que você não conseguia manter a ordem do lado de fora. Louvado seja Deus, de quem toda a bênção flui poderosamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levantemos e vamos orar ao Senhor agora com fé. Deus vai curar você, aonde quer que você esteja, aonde você se encontra. Deus está aí. Os anjos de Deus estão trabalhando e fazendo milagres e maravilhas. Senhor Deus, com a tua unção, com o teu poder, Senhor, com a tua grandeza, pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo, nós repreendemos todas as espécies de doenças, enfermidades, dores, tudo quanto não te agrada, todo espírito contrário de doenças, enfermidades, de dores, em o nome de Jesus Cristo, estão repreendidos agora, são expulsos e sai dessa vida, desse corpo, das articulações, dos ossos, do sangue, do aparelho respiratório, do intestino, do coração, da mente. Em nome de Jesus, seja sarado pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura perfeita da planta do pé ao alto da cabeça, em nome de Jesus Cristo. Anjos de Deus, trabalhe, atingindo essa vida com poder de cura, com a unção de cura, de milagres e maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Levante-se, faça o que você não podia fazer antes, em nome de Jesus, e glorifique a Deus de uma forma jubilosa, alegre, feliz, e diga: louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.